Bom dia, paz a todos e todas. Estamos aqui novamente nesse tempo do Plano 40. Estamos aqui afiando o nosso machado, que sou eu e você. Estamos aqui afiando as nossas ferramentas. E hoje eu vou trazer mais um elemento poderoso para afiar a sua vida. Semana passada nós falamos sobre a palavra de Deus e essa semana então nós estamos tratando sobre a oração. E falar sobre a oração para mim é algo muito forte, maravilhoso, porque a oração é diálogo, a oração é falar com Deus. É estar com Deus, é ter intimidade com Deus. E é uma grande honra, é um grande privilégio você ter a oportunidade de poder falar com o Deus Criador dos céus e da terra, com o Deus Criador da sua vida. Isso é maravilhoso, isso é muito forte. E hoje, então, eu quero falar com você sobre esse elemento. Tem um livro que eu já li ele por 2 vezes, sobre a oração, e o autor é o Bob Sorge. Recomendo você a comprar esse livro, Os Segredos do Lugar Secreto. Amo esse livro é apaixonante. E tem uma frase que ele diz assim: o poder de Deus é liberado na terra quando entramos no lugar secreto. Glórias a Deus. Olha só que coisa forte, né? Deus, ele libera o poder dele quando você ora. Deus libera o sobrenatural dele aqui na terra, na sua casa, no seu lar, na sua família, nesse bairro, nessa cidade, na nossa nação. Deus libera o poder dele quando há alguém que entra no lugar secreto, na oração. Então, nós precisamos desmificar algumas coisas, né? Porque muitas vezes nós entramos na oração como um monólogo, para pedir, né? Deus, faça a sua vontade. Geralmente é esse entendimento que as pessoas têm sobre a oração, mas esse é um pensamento totalmente errado, porque a oração é intimidade com Deus, a oração é estar com Deus, é diálogo, é conversa, não é um monólogo, é um diálogo, é estar com Deus. E a oração é uma ferramenta, na verdade a oração é uma ferramenta que Deus usa para me transformar, para transformar você. Então a oração, ela me transforma, ela muda a minha vida de dentro para fora. Ela me torna uma pessoa melhor. A oração, ela me posiciona em Deus, para Deus, com Deus. E a oração é o lugar que ela me dá segurança e destino. E nós vamos ver justamente na palavra de Deus, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a parábola do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, o verso 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse texto, ele fala de um filho que pede a herança do pai vivo. Veja só que coisa, porque a herança, ela está para nós quando o pai morre, mas esse filho, ele pede para o pai, ele ainda vivo. Enfim, ele matou o pai em vida. E ele pega o dinheiro e ele sai, ele gasta todo o dinheiro com meretrizes, com vícios, com bebidas, enfim. E ele perde tudo.
como já diz aí a frase no mundo secular, dinheiro na mão é vendaval. E ele perdeu tudo, e ele fica sem nada, e ele chega ao fundo do poço, ao ponto que ele vai trabalhar com um comerciante, e esse comerciante, esse empreendedor, ele trabalhava com porcos, e ele começa a desejar o alimento dos porcos. Veja que situação precária esse moço ele caiu na vida. E então ele diz: eu vou voltar para a casa do pai. Ele lembra que a casa do pai é um lugar maravilhoso, é um lugar que tem alimento, que tem proteção, que gera segurança na vida do filho, e é o lugar que dá destino para todo filho. E ele volta para a casa do pai, e é impressionante esse pai. Esse pai, ele revela a Deus, o seu pai, o meu pai, porque qualquer pai que visse o seu filho voltar, iria dar uma bronca, iria chamar a atenção do filho, iria dar uma correção. Rapaz, eu talvez nem iria querer, vai embora, não quero saber de você, vá, continue vivendo sua vida, né? Enfim, um pai humano, terreno, esse seria o nosso pensamento, porque ele gastou tudo. Olha o que você fez, em vez de você ter aplicado o seu dinheiro no banco, na poupança, enfim, em vez de você ter comprado um imóvel, olha o que você fez, você gastou tudo, você volta sem nada. Mas não, esse pai, ele faz diferente. Não que Deus aceite os nossos erros, de forma alguma. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama, mas naquele momento não precisava de correção. O filho, ele veio com o coração rendido ao pai. Ele reconheceu o seu erro e ele reconheceu quem era o pai. E o pai, então, troca as vestimentas do filho, né? Quando ele troca as vestes, ele está dizendo: eu estou tirando essa roupagem suja, essa sua velha vida, e eu estou entregando para você vestes novas, novo tempo para a sua vida, né? Uma vida nova para você, um novo recomeço. Que coisa linda, né? Ele entrega ao filho o anel de autoridade, legitimidade. Você é filho amado do Pai, você é um filho de Deus, né? Essa é a sua identidade. E ele dá ao filho os sapatos, novos sapatos, uma nova caminhada. Aí está o poder também do Evangelho, as boas novas do Evangelho, um testemunho de vida poderoso, excelente na presença de Deus. É isso que o Pai faz, e é isso que o Pai ele tem para mim e para você. Todas as vezes que eu vou para a torre da oração, que eu vou para esse lugar secreto, é isso que vem na minha mente. Ir para a oração é ir para esse lugar, o lugar onde o Pai me espera, de braços abertos, dizendo: filho, aqui eu te dou segurança, comigo você está seguro. Parece que eu ouço Deus dizendo: vai dar tudo certo, filho, filha, no final vai dar tudo certo. Então, quando eu vou para a oração, eu penso nesse lugar onde Deus tira as minhas roupas sujas, das minhas falhas, porque durante o dia a gente falha, a gente peca por pensamentos, por atitudes, por palavras, E quando eu vou para a presença de Deus, Ele tira essa roupa, o peso da culpa, Ele tira toda essa roupa, Ele me dá uma nova roupa, Ele me abraça, Ele me beija,
e eu sinto o cheiro dele, eu sinto o perfume do meu Pai. É muito bom estar com Deus. Deus te deu 24 horas por dia. Que você, todos os dias, tire um tempo, como Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. Fechar a porta do quarto é fechar a porta da sua mente para as vozes, inclusive para as vozes que estão aí na sua mente. Por isso, quando você for orar, leve a Bíblia, porque a Bíblia, Deus fala com você, você ouve a voz de Deus. E leve também um caderno, uma caneta, um lápis, e aquilo que vier, as preocupações que vier na sua mente, você anota, você transfere daqui para o papel e você continue, para que você esteja inteiro ali, você e Deus. Mas tem uma outra figura, uma outra personagem da Bíblia que eu amo demais, e que é a nossa maior referência, que é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Jesus, todos os dias, ele largava as multidões, ele fechava o ouvido dele, a mente dele para as vozes, e ele priorizava esse momento de estar com o Pai. Jesus é a nossa maior referência na oração. E tem um texto, uma carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha que coisa poderosa aqui nesse versículo, né? Esse versículo nos dá alguns direcionamentos do que Jesus fazia, né? O poder da oração de Jesus. Ele oferecia ao Pai orações e súplica. Então, quando você for para a oração, a primeira coisa que você precisa fazer, oferte o seu coração. Deus, eu entrego o meu coração a Ti. O meu coração é Teu, Senhor. Nesse momento, o meu coração está totalmente voltado ao Senhor. Não a minha vontade, mas a Sua vontade, como nós já aprendemos, né? A oração não é que Deus faça aquilo que eu quero. Deus não é nosso empregado. Pelo contrário, Deus é o nosso Pai, mas Ele é o nosso dono. Então eu vou para a presença de Deus, dizendo: Pai, eu quero a Tua vontade. E a segunda coisa é a reverente submissão. Olha só, Jesus, ele era ouvido, como nós vimos aqui, sendo ouvido. Jesus, ele era ouvido. Jesus, ele tinha respostas às orações, porque ele entrava no lugar secreto, totalmente rendido a Deus. Ele se entregava, ele se rendia, ele oferecia um coração totalmente rendido a Deus, ao coração de Deus. Então, quando você for para a oração, que você vá dessa forma, totalmente rendido, com o coração voltado ao Senhor, que você tema a Deus. Aí sim você vai começar a ter respostas de oração. As bênçãos que estão retidas, as promessas que estão retidas, elas começarão a vir sobre a sua vida. Então, qual foi a oração de Jesus no jardim no Getsemane, né? Foi muito forte essa oração de Deus. Diz a palavra que Jesus, quando ele estava orando, né, gotas de sangue, né, começaram a fluir da vida dele. Getsemane foi um lugar muito forte, um lugar onde Jesus, ele orou,
né? E diz assim a palavra em Mateus 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, como eu acabei de falar, a rendição é algo poderoso. Jesus, ele desejou a vontade de Deus. Ele disse não à vontade dele e ele disse sim à vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, quando eu vou para a oração, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço a Deus pelo dia, pela honra de poder estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, por poder estar com meu Pai. E depois, então, eu oro por mim. Eu peço perdão dos meus pecados e peço para Ele que o Espírito Santo revele o que está errado dentro de mim, quais são as minhas atitudes erradas, porque o que vai mudar ao seu redor é quando você muda. O que transforma o seu redor é quando você é transformado. Por isso que a oração é o lugar de mudança, é o lugar em que eu busco a minha mudança, é o lugar onde eu busco a minha transformação. E aí o meu olhar muda, os meus pensamentos mudam, os meus sentimentos mudam, as minhas atitudes mudam. Esse é o segredo. Por isso que Jesus, ele se rendeu a Deus na oração. Esse tipo de oração é o tipo da oração que transforma todas as coisas. E ela é uma arma poderosa na minha e na sua vida. Agora pensa comigo, o que aconteceria se Deus respondesse às nossas orações? Todas as nossas orações, sendo que nós somos egoístas. É tudo eu, a minha maneira. Como que seria um caos essa sociedade? Por isso que eu prefiro, assim como Jesus, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós entregamos a nossa vontade em oração, você precisa lembrar de 3 coisas. Nós precisamos lembrar de 3 coisas. Primeiro, Deus me ama mais do que eu mesmo me amo. Lembre-se disso. Segunda coisa, Deus me entende melhor do que eu mesmo me entendo. E a terceira coisa, Deus quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua célula. Deus quer sempre o melhor para os seus filhos. E para terminar, a oração tem o poder de transformar radicalmente a minha e a sua vida. A oração tem o poder de transformar ambientes. Deus te chamou para ser um míssil nesse tempo, um míssil poderoso para transformar realidades. Deus conta com você, Deus acredita em você. Então que brote em você esse desejo de estar com Deus todos os dias. Não permita que passe um dia sem que você esteja na presença de Deus.
eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse tempo poderoso. Obrigado, Pai, porque hoje nós aprendemos sobre o poder da oração. E esse é o nosso desejo, Pai. Nós queremos ser transformados e habilitados por Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, o Teu querer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Dá-nos um dia abençoado, uma semana poderosa, Pai. Que todos os dias nós venhamos estar contigo, Deus. Que esse seja o nosso maior desejo diário, Pai. Que seja estar contigo, estar na tua presença. Nós te oramos assim e nós te agradecemos por tudo, Pai. Pelo privilégio, pela honra de sermos teus filhos e filhas amadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.